Ela era conhecida como mulher de fé, líder de uma grande comunidade, deputada federal, cantora gospel. Flor de Lis parecia ter uma história inspiradora, uma trajetória de superação, fé e caridade. Mas por trás dos palcos, dos microfones e da aparência de família perfeita, existia um enredo sombrio, que em 2019 ganhou os noticiários do país. Hoje vamos relembrar o caso Flor de Lis, uma história marcada por manipulação, poder e uma tragédia dentro de casa. Sextou, pessoal. Prepare-se, porque as histórias que você vai ouvir são alertas e memórias que não podem ser esquecidas. Flor de Lis dos Santos de Souza nasceu no Rio de Janeiro e ganhou notoriedade na década de 1990, principalmente no meio evangélico. Sua imagem pública era de uma mulher carismática, envolvida com causas sociais e com uma grande família. Mais de 50 filhos entre biológicos e adotivos. Ela ficou conhecida nacionalmente após um filme retratar sua vida e em 2018 foi eleita deputada federal. Entre os filhos acolhidos por ela estava Anderson do Carmo. Ele chegou ainda jovem e com o tempo se aproximou da líder religiosa. Mais tarde, o que era uma relação de mãe e filho adotivo se transformou em um relacionamento amoroso e público. Isso por si só já causou polêmica, mas o que estava por vir ultrapassava qualquer escândalo político ou familiar. Na noite de 16 de junho de 2019, Flor de Lis e Anderson voltavam de um passeio. Ao chegarem na casa da família, em Niterói, houve uma movimentação incomum. Pouco depois, Anderson foi encontrado gravemente ferido na garagem. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu. A primeira versão apresentada pela família era a de uma tentativa de roubo seguida por agressão. Mas algo não parecia certo. A Polícia Civil iniciou as investigações e logo começou a encontrar contradições nos depoimentos. Filhos apresentavam versões diferentes. Câmeras de segurança mostravam movimentações incomuns dentro da casa. E mensagens extraídas dos celulares da família revelaram que aquela noite não havia sido um acaso, mas o desfecho de um plano que vinha sendo articulado. Segundo os investigadores, o relacionamento entre Flor de Lis e Anderson vinha se deteriorando. Havia disputas por controle da igreja, divergências sobre finanças e conflitos familiares intensos. Relatórios apontaram que Flor de Lis já teria tentado prejudicar o marido antes, com substâncias misturadas na comida numa tentativa que falhou. O filho biológico de Flor de Lis, Flávio dos Santos, foi identificado como o autor direto do crime. Outro filho, Lucas, teria comprado a arma com dinheiro que, segundo o Ministério Público, foi repassado pela própria Flor de Lis. As investigações indicaram que ela não executou diretamente, mas que teria articulado todo o plano. As mensagens recuperadas nos celulares mostravam diálogos onde alguns filhos tratavam da situação com naturalidade. Trocas de áudios, registros de movimentações bancárias e o depoimento de testemunhas internas desmontaram a versão inicial da líder religiosa. À medida que a investigação avançava, o foco se voltava para ela. Flor de Lis passou de viúva comovida a principal suspeita. Mas como deputada federal, ela tinha imunidade parlamentar, o que atrasou a continuidade do processo. Somente após a cassação do seu mandato, em agosto de 2021, foi possível levar o caso adiante judicialmente. E a reviravolta se concretizou. Ao todo, 7 pessoas da família foram condenadas, incluindo 6 filhos e uma neta. As penas variaram entre 4 e 33 anos de prisão, de acordo com o grau de envolvimento. Em novembro de 2022, Flor de Lis foi julgada e considerada culpada por arquitetar todo o plano. Sua sentença: 50 anos e 28 dias de reclusão. Mesmo condenada, ela seguiu alegando inocência, dizendo ser vítima de perseguição política e religiosa. Mas as provas reunidas no processo mostravam o contrário. O caso Flor de Lis escancarou as falhas e os perigos de quando fé, poder e política se misturam sem limites. Durante anos, sua imagem pública a protegeu, mas por trás das apresentações em igrejas e das falas emocionadas em púlpitos e palanques, existia um núcleo familiar em colapso. O Brasil acompanhou cada etapa do caso com atenção, e muitas perguntas ainda ecoam até hoje. Como tantas pessoas foram envolvidas num plano como esse? Como a política e a fé podem ser usadas para manipular, esconder e desviar o foco? O caso gerou debates profundos sobre imunidade parlamentar, abuso de poder religioso e a fragilidade dos vínculos familiares quando há interesses maiores em jogo. Flor de Lis, que já foi celebrada como exemplo, hoje cumpre pena em regime fechado.
E Anderson do Carmo, que também era pastor e ajudava a administrar a igreja, foi lembrado por fiéis como alguém que tentava manter a ordem em meio ao caos que se formava dentro de casa. Mais do que um caso criminal, essa é uma história sobre aparência e verdade, sobre como muitas vezes o palco esconde o que acontece nos bastidores, e sobre como o poder, seja ele político, religioso ou emocional, pode ser perigoso nas mãos erradas. Este foi um lembrete para todos nós, porque contar essa história também é parte da justiça, uma homenagem em memória da vítima. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.